Então, a partir do momento em que o espírito ele tem seus traumas trazidos de vidas passadas, ele sempre vai fugir à realidade da qual ele foi determinado, entendeu? Então, isso quer dizer que esse espírito, na verdade, ele está lutando contra si mesmo. A gente não cria fugas na vida, criamos essas fugas. E essas fugas, muitas vezes, não é encarar a realidade reencarnatória que nós pedimos. É o que acontece muitas vezes com os nossos irmãos. Então, enfrentar os traumas quer dizer que esses traumas eles têm que ser superados. Nós não podemos, de nenhuma forma, se entregar aos nossos erros de vidas passadas, entendeu? Então, isso quer dizer que todos nós trazemos dramas no nosso subconsciente. E esses dramas é para a nossa superação, não é para nós nos entregarmos à nossa interioridade. Então, quando ela toca nesse assunto da dupla personalidade, é sempre uma fuga que nós criamos para justificar um problema mais grave que nós temos, que nós não queremos aceitar. Seria daquele exemplo, né, seu Vandir, que a doutora Cristina dá, que quando o espírito que veio, homossexual, ele pediu para vir como mulher na outra encarnação e ele caiu nesse mesmo problema, que também, aí falou assim, quando chegou uma menina bonita de 15 anos, ela também se desviou, né? Ela também começou a ter o mesmo problema vindo como mulher, sendo que no outro foi pedido dele. Tati, você lendo o Evangelho, parentesco corporal e parentesco espiritual, você vai entender mais claro o que é que eles querem dizer. Ele diz lá o seguinte: o corpo procede do corpo. Então, isso quer dizer o seguinte, né? Que antes da criação do corpo, o espírito já existia. Sim. Não é o pai que transmite aos filhos os defeitos. O defeito já está no espírito. O pai só fornece o corpo físico para o nascimento do espírito. Então, isso quer dizer que na homossexualidade, o drama não está no corpo que ele recebeu. Está na perturbação que já existe nele no mundo espiritual. Por isso, ele diz assim, olha, 2 filhos nascem da mesma mãe, não é isso? Que ele fala lá nesse capítulo. Mas eles têm ideias opostas, diferentes. Mas não são mesmo os mesmos corpos criados pela mesma mãe? Correto. Mas o espírito já existia antes do corpo, né? Então, os pais só forneceram a esse espírito o corpo físico, mas os costumes e as viciações é propriedade da alma. Ótimo. Obrigada, seu Vandir. Obrigado também. E aí, alguém quer fazer uma deixa nisso aí? Cíntia? O meu é da parte que eu não entendi, que aqui no texto fala do Kardec, né? Que ele fala que o caráter de um homem vai ser o mesmo caráter de quando ele reencarnar como mulher. Mas, no entanto, há homens e mulheres que reencarnam com algumas anomalias. Eu não entendi se são anomalias. Certo. O que ele fala dessa anormalidade, anomalia, está ligado ao comportamento sexual, e que se referia a isso. Porque no capítulo que trata da carne fraca, no livro Céu e Inferno, ele vem dizendo claramente que todos os defeitos do espírito não atribui à condição física dele, ao corpo que ele nasceu. Isso é atribuído à condição moral do espírito. Então, quando uma pessoa comete um erro, o que é que ela diz? A carne é fraca. E lá no livro diz, a carne não é fraca, quem é fraco é o espírito. Entendeu? Então, a justificativa do erro em jogar isso para a matéria, para a justiça divina é injustificável. Porque, mesmo depois que a gente partir, os nossos defeitos partirão conosco. Então, isso significa que os defeitos não é atributo do corpo. Os defeitos é atributo da alma, sim. Isso é comprovado no comportamento humano. Ah, sim, entendi. Obrigada, senhor Vandir.
E aí, pessoal? Mais dúvidas nesse ponto? E vale a leitura, tá, Cíntia? Tem esse texto aí na revista, em PDF. Eu posso passar depois o link para vocês. É muito interessante tá. a forma como o senhor Allan Kardec transcreve isso. No áudio que eu mandei, eu li, eu fiz a leitura exata dessa frase, tá? Desse parágrafo. Tá bom, tá. Eu tenho outra pergunta, mas vai sair meio... Eu tenho pergunta da aula passada. Tem a ver. Lembra que ficou a pergunta sem responder da aula passada? Pode ser. Sim. Faça ela, já que está todo mundo calado, né? Eu estou esperando outras pessoas, a Lilian e a Samuel, para fazer as perguntas também, mas já que está todo mundo calado, pode fazer. Não, mas tem que, assim, uma coisa que eu queria perguntar da aula passada, eu sei que, assim, todo esse trabalho que está sendo feito pelos hospitais, de nos trazer essas informações que, assim, para mim, seu Vandir, doutora Cristina, está sendo tudo novo, tudo uma coisa assim, que eu nunca tive essa informação sobre essas doenças espirituais, esses problemas espirituais. E eu gostaria de saber, aqui eu coloquei entre parênteses, sobre como conscientizar as pessoas, aí eu coloquei homossexuais, mas não é só homossexuais, as pessoas em geral, sobre essas explicações. Pessoas que não são espíritas, pessoas que têm outras religiões. Como a gente vai fazer para conscientizar essas pessoas disso que a gente está estudando hoje? A gente é tão ainda uma pequena parte do mundo que está recebendo essas informações. É interessante entender a sua pergunta, e me faz lembrar quando o Bezerra de Menezes estava vivo, né? Eu li um artigo dele, que eu não lembro ainda, que ele disse o seguinte, né? Ele queria implantar o espiritismo científico no Brasil, né? Mas ele encontrou muita dificuldade, porque as pessoas queriam o espiritismo religioso. Como ele era médico, ele tinha uma visão melhor, e pela evolução do Dr. Bezerra de Menezes, a gente sabe que ele ia trazer muitas informações do mundo espiritual a respeito também de patologias, que ele era médico. Mas houve uma barreira muito grande de entendimento, não deixaram. E ele disse até uma frase, né, que ficou marcada em mim, que ele disse assim: cada vez que eu convivo com os espíritas, menos entendo eles. Então, essa frase do Dr. Bezerra de Menezes, quando vivo, realmente tem razão, porque essas doenças não é novidade, porque o livro de André Luiz, que ele tem uma visão muito médica, existem várias patologias citadas por ele, né? Em Evolução em Dois Mundos, ele fala também em várias patologias. O problema é que as pessoas elas começaram a aceitar as coisas mais fácil, e as mais difíceis elas não foram atrás. Então, eu só me achei preparado dentro dos hospitais depois de 15 anos de pesquisa. Mas antes disso, eu não me achava preparado, porque eu tinha que ver as doenças e provar se as doenças existem e provar a cura dessas doenças. Mas essa cura não é atribuída só a um único médium, né? Essa cura são técnicas aplicadas pelos espíritos. Ela não está sobre o meu domínio, nem sobre o domínio dos hospitais. Então, qualquer médium moralizado, que eles estudar essas técnicas, eles vão conseguir grande coisa. Então, isso mostra que os espíritos, eles são bem democráticos. Agora, existe uma resistência, infelizmente, do movimento espírita a não aceitar. Mas, não é, olha, quando uma coisa vem da justiça divina, você pode dizer que não, mas a necessidade humana vai dizer que sim. E essa necessidade humana na região Nordeste, ela foi bem maior, porque as pessoas chegavam aqui com exames, diversos exames, sem ter a resposta da doença. E de repente começaram a entender
que as doenças eram espirituais. Então, não fomos nós que convencemos os doentes. Foram os doentes que se convenceram que o caminho era o tratamento espiritual. Se obteram cura, então foi graças a Deus, as técnicas e também o merecimento do paciente. Nós não somos autores de cura, nós somos pesquisadores da cura. Eu acho assim, eu sei que assim, eu acho que essa intenção doutora da Dona Maria Cláudia Martins de abrir o hospital está vindo para outras partes do mundo, né? Mas ainda é bem pequeno, né? Assim, bem pequeno em relação à quantidade de pessoas que ajuda, né? Precisa Porque dessas informações. é como eu falei para vocês, a questão do eletrodo que foi implantado pelo Dr. Ricardo, o eletrodo não podia só funcionar no Brasil. Se funcionasse no Brasil, era uma fraude, porque o fluido é o cósmico universal. Ele atua no mundo inteiro. Então, ele tinha que atuar dentro do Brasil e fora dele. E hoje, a gente sabe que tem uma paciente nossa que está na Grécia, que usa eletrodo no filho e funciona. Quer dizer, funcionou na Austrália, no Japão, funcionou na Itália, na Grécia. Então, isso faz parte de um estudo científico. Então, o estudo científico, ele tem que ser universal, ele não pode ser só regional, de jeito nenhum. Então, por isso que o eletrodo é uma das novidades que os espíritos traz para a gente absorver o eletronegativo, né? Também é autoria dos espíritos. Sim. Deus quiser. Vamos a passos bem, eu acho que pequenos ainda em relação à humanidade, mas eu acho que a gente chega lá. Como que fica, por exemplo, né? Porque hoje em dia se tem uma aceitação maior, né, com relação ao homossexualismo. E do que, sei lá, uns anos atrás. Hoje está ficando muito mais comum, né, as pessoas se revelarem, né. Como que isso deve ficar daqui para frente, né? Já que o mundo hoje acha isso normal. Certo, boa pergunta. Nós temos que entender que as leis humanas não é a lei de Deus, entendeu? As leis humanas, elas são impostas por homens que não têm visões espirituais. Eles vão adaptando a lei conforme a sociedade está obrigando a eles. Mas quando a gente parte para a lei divina, como nós já falamos, existe projeto reencarnatório para pessoas de dois sexos se casarem perante a justiça divina? Não, não existe projeto. Se não existe projeto, isso quer dizer que nós estamos do contrário à lei de Deus. E no livro dos Espíritos diz o seguinte: tudo que é contrário à lei de reprodução é contrário à lei de Deus. Então, isso quer dizer que cada um tem seu livre-arbítrio, né, das suas escolhas. Mas também terão que responder desse livre-arbítrio quando retornar para o mundo espiritual. Então, se de repente nós acharmos que a mídia, começando a divulgar que pedofilia é normal, e alguns países liberar, então toda uma sociedade vai achar que é normal. Para a sociedade, sim, para a justiça divina, não. Para a justiça divina, a lei, ela não está conforme a lei que Jesus criou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Então, nós temos nos hospitais homossexuais se tratando, não é porque eles são homossexuais, é porque eles têm obsessões. Então, a gente separa muito bem as coisas. A gente não está tratando dele para ele virar homem. A gente está tratando dele porque ele precisa do tratamento desobsessivo. A questão de decisões sexuais é de responsabilidade dele, não é nossa. Mas nós temos a obrigação de tratar das obsessões que ele tem, como de outras pessoas que nos procuram, entendeu, pessoal? Ah, tá. Então, mesmo que a pessoa
mantenha, né, a sua opção sexual, né, homossexual, o hospital se oferece trabalho caso ele precise, né, como o senhor Não, citou. nós oferecemos o tratamento espiritual. Alguns precisam de psicóloga e não tem como pagar, e nós oferecemos psicóloga de graça, mas isso, a psicóloga não está entrando na intimidade dele. São outros problemas que ele tem e outros dramas que ele tem que resolver. A questão da escolha dele é de responsabilidade dele, entendeu? Se ele acha que essa escolha dele está incomodando a ele, então ele vai expor isso para buscar ajuda, mas a gente nunca vai entrar na escolha sexual de ninguém. Sim. Ah, entendi. Pelo que eu entendi, o que acontece é essa pessoa que é homossexual, a única coisa que o Hospital Espírita evita é que ele trabalhe como médium, por causa da energia que está diferente, né? Não só como ele, como a garota de programa, o Sim. dependente químico, o alcoólatra, né? Sim. Porque são energias que a gente sabe que, para os espíritos que a gente vai evocar, eles sempre têm uma justificativa na questão moral. Então, os espíritos que a gente fala não são superiores, mas são aqueles espíritos inferiores. Então, na revista espírita, Kardec diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: eu encontrei médios tão moralizados que em uma sessão o espírito se curou. Aí perguntaram a ele por quê. Ele disse a condição fluídica desses médios. Então, ele não precisou de 5 ou 6 sessões, ele precisou de uma sessão. Então, cada vez que a gente se liga mais, né, ao mundo espiritual e menos aos vícios terrenos, então a gente vai obter mais resultado ainda nos tratamentos espirituais. E teve caso de um homossexual procurar ajuda para essa opção dele? Olha, nós encontramos diversos casos que são colocados por eles, né? A questão principal que eles colocam é a perturbação contínua. São pesadelos, são processos de angústia. Esse processo de angústia vem com sentimento de culpa pós relação sexual com outros homens. E isso é o posicionamento de alguns. E outros, os posicionamentos foi relativo só às perseguição e não à opção. Então, esses que colocam essa situação, eles vêm em busca de ajuda porque ele tem dúvida na escolha. Então, ora, se ele tem dúvida, a gente vai orientá-lo, mas nós também não vamos determinar a escolha de ninguém, é de responsabilidade dele. Então, toda alma que vem em socorro, é obrigação nossa socorrer. Independente que ele seja um drogado, independente que ele seja um pedófilo, nós temos que socorrer. Agora, a questão do livre-arbítrio dele é responsabilidade deles. Nós vamos fazer a nossa parte. Mas se ele não fez a dele, era o que Jesus falava, né? Vai e não tornas a pecar, senão coisas piores vão lhe acontecer. Então, a gente usa, né, essa palavrazinha de Jesus. Olha, nós fizemos a nossa parte. Agora, não vá cometer erro de novo, porque senão você vai passar pelo mesmo processo. Sim. Uhum. Aqui comenta, né, com relação aos pais, né, que os pais têm a sua responsabilidade, né, em não apoiar. Como que é, por exemplo, vou citar até o caso, né, o meu caso de dentro de casa, né, o meu irmão, por exemplo, ele veio a se descobrir, sei lá como é que a gente chama, mas ele já tinha 24 anos, 20 e poucos anos, entendeu? Ele já morava sozinho, já tinha a vida dele. Como que um pai, nesse caso, vai poder
sei, intervir ou fazer alguma coisa para que... Os pais têm responsabilidade com o filho na pré-adolescência, na adolescência, é responsabilidade nossa. Na fase adulta, qualquer decisão é livre-arbítrio dele. A justiça divina não vai cobrar dos pais de nenhuma forma. Agora, entenda, os casos que nós pegamos aqui, de homossexuais, na idade de 15 anos, eles usavam de chantagem. Então, qual era a chantagem? Ou você me aceita como homossexual, eu vou me matar, viu? Então, o que a doutora Cristina colocou para esses pais, olha, vê só, você não pode entrar nessa chantagem, você é pai. Então, ele é de menor. Então, ele pensa dessa forma com 15 anos. Será que ele vai pensar com 20 ou com 30? Então, ele não tem ainda uma personalidade segura. E esse jovem usava de muita chantagem emocional com seus pais. E muitos pais, eles entrou em depressão. Por isso que a médica disse, olha, você como pai, você tem que lutar pela condição de equilíbrio do seu filho. Agora, você não pode, de forma nenhuma, ficar na mão do seu filho, ele fazendo chantagem emocional, ameaçando vocês. Então, nós não achamos também isso justo. Porque quando Jesus, quando coloca-se nos 10 mandamentos, né? Honra o vosso pai e a vossa mãe, para viver longo tempo na terra, essa colocação aí, claro, eu concordo com ela. Então, se você tem que honrar pai e mãe, então você não pode chantageá-lo na sua escolha. A escolha é sua. A partir do momento que os pais eles são ameaçados dessa forma e eles cedem ao propósito desses filhos, para a justiça divina, eles não lutaram. Eles cederam ao propósito da inferioridade do espírito. Sim. Para completar, é a mesma coisa, entendeu, Samuel? De um filho seu chegar com 7 anos de idade e falar, olha, mamãe, eu tenho tendência para matar. Você vai comprar uma arma? Não. Não vai. Então deixa... Quando é um adolescente, ou nessa fase de 7 até, sei lá, uma certa idade, 12 anos, talvez você consiga ter um controle maior, né, sobre justamente. Então, agora, o que a depois espiritualidade disso, aponta. o que você vai fazer? É livre-arbítrio dele. É livre-arbítrio? Exatamente. Você cumpriu sua missão no estágio da primeira infância, pré-adolescente, adolescente, fase adulta, você cumpriu a sua missão como mãe. É responsabilidade do espírito. Você tem um outro lado que tem que educar também os seus filhos quando entra em contato com o seu familiar, que é homossexual também, não é? É um outro lado que você vai ter que, quando é criança, ter que explicar e tudo mais. Mas depois eu passo esse livro da Joana de Ângeles que foi comentado, viu? Porque ele é muito bom, que a doutora Cristina comenta, e ajuda muito com relação a isso. Eu vou lhe tirando uma... Desculpa, pode falar. Pode deixar. É interessante porque é uma coisa que sempre vem, às vezes, na minha cabeça, né? Como que eu posso explicar para as minhas filhas, no caso? Porque, às vezes, a minha filha, a Vitória, pergunta, né? Tipo, que era namorado do meu irmão. Ai, cadê o tio? Onde que ele foi que não tá mais? Só que para ela era, assim, um amigo, né? Mas... Com o tempo você consegue esse conhecimento de como explicar. Só para tirar uma deixa nessa pergunta da Samela. Aos espíritos com programação reencarnatória e familiar, que vai ter uma família, que tem que ter os filhos específicos, se conhecem no plano espiritual antes de reencarnarem e tudo mais. E vamos supor que o pai realmente ele tenha tomado a decisão de se tornar homossexual, mas a mãe, que seria a mãe, continuou como hétero, não é? E esses filhos que tinham essa programação reencarnatória e que tinham, digamos assim, necessidades específicas de reencarnar com aquele pai, como é que fica a situação desses filhos? Eles vão ter que esperar uma outra oportunidade depois de 60 anos para reencarnar? Ou eles vão entrar em outra programação com outra família?
Que a dívida estaria com essa família, não? O questionamento no mundo espiritual, que a gente convive muito em enfermaria, nesses projetos reencarnatórios, eu chego a ler algum relatório também, o questionamento desses espíritos é, olha, o meu pai lá teve a opção dele e quer adotar um filho. E ele não me quer como filho, e ele me prejudicou a vida inteira, reencarnação diversas, mas ele quer adotar o que é dos outros. E a mim, eu perdi a esperança. Então, isso é um trabalho de conscientização no mundo espiritual, por psicólogas, né? Muito delicado. Principalmente quando o espírito não tem evolução, o que vai reencarnar. Quando esse espírito ele tem evolução, ele não vê isso como preconceito. Ele vê isso como uma queda moral e quem sabe, né, um dia ele vai retornar à lei do equilíbrio. Mas isso é um espírito mais adiantado, que vai ser filho daquele homossexual. Mas quando se trata de espírito que ele prejudicou como hétero e caiu nessa queda, eles vêm atrás se vingar, Chico. Eles não vão dar sossego, porque eles não têm evolução, que nós queremos mostrar que eles não têm evolução. Por não ter evolução, ele já como espírito desencarnado se sente rejeitado na visão paterna ou materna, e nem chegou a reencarnar, nem a oportunidade foi dada. Então, isso quer dizer que ele realmente pode passar esse tempo todo no mundo espiritual, o ódio vai aumentar, porque praticamente é uma existência inteira perdida, sem aprendizado nenhum. Por isso que não existe planejamento reencarnatório dentro da união estável de pessoas do mesmo sexo. Não existe no espiritual. Porque se isso existisse, e muitos espíritos se desviassem para essa área, o processo reencarnatório deixaria de existir. E também a lei de evolução estaria completamente estacionada, porque não iria nascer nem se renovar. Ia continuar naquele mesmo patamar, sem ter nenhuma reprodução, a humanidade se tornaria envelhecida e a raça humana estaria ameaçada. Concorda comigo? É esse ponto. Absolutamente, é. Está entendendo? Então, por isso que lá no Livro dos Espíritos, vocês vão compreender, quando ele fala sobre a lei de reprodução. Então, ele diz que a lei de reprodução, quando ela é exagerada, ela deve ser controlada, mas eliminada jamais. Não pode ser eliminada. Pode existir o controle da reprodução. A eliminação completa é a extinção completa do planeta e da nossa espécie também. Então, a gente entende o ponto de vista de alguns que são mais ativistas, né? Eles são ativistas de defesa. Mas quando a gente vai conversar com homossexuais aqui, onde eles têm uma visão melhor, escuta, compreende, eles entendem o que nós queremos falar. Eles concordam. Então a gente sabe que a luta ela é moral e não é dessa existência. São de diversas existências. Então, para você tirar um defeito de roubar, de matar, você não tira numa só. Você vai precisar de diversas existências para quebrar esse instinto de perversidade de matar, de roubar. Mas, no entanto, vai chegar uma existência que você vai adquirir o equilíbrio e você vai evoluir. Você tocou num ponto aí, seu Vandir, muito obrigado pela resposta. Mas você tocou num ponto a respeito de, às vezes, leva várias existências, não é? E eu tenho um caso de uma amiga minha, que ela é homossexual, e ela, na verdade, é bem nesse fator em que a doutora explica pra gente sobre quando tem frustrações amorosas, não é? E aí as pessoas acabam tomando a decisão por optar pelo sexo oposto. Então, basicamente foi isso que aconteceu com ela. Ela teve traumas com o pai e frustração amorosa e decidiu tentar o lado feminino, né? E aí começou um relacionamento com a mulher. Diz a doutora Cristina que na próxima reencarnação ela pode desenvolver tumores, não é? Na mama ou tumor no cérebro. Essa minha amiga já desenvolveu tumor no cérebro nessa reencarnação. E aí foi lá, tirou, e aí para ver se era maligno ou benigno, não era maligno, mas já desenvolveu. Então a minha dúvida é, será se ela foi de encarnação, já a segunda reencarnação que ela está errando nesse ponto? Deixa eu explicar a vocês, não é o fato de alguém ser homossexual que ele vai desenvolver o tumor, né? Para a gente entender melhor a visão científica, para não virar uma questão de preconceito, né?
Porque alguém pode responder assim, e o hétero também não tem tumor? Né? Pode responder isso. E vamos ser cautelosos, né, nessa questão. O problema é na relação sexual, mulher com mulher, homem com homem, são energias idênticas, entendeu, Francisco? Essas energias idênticas, ela formam uma carga energética no perispírito muito grande. E isso pode dar uma expansão em alguns órgãos e se transformar num tumor. No caso da relação sexual de um homem e de uma mulher, essa carga ela é distribuída. Uma parte dessa carga masculina fica com a mulher e outra parte fica com o homem. Mas aí, essas energias são eliminadas no organismo humano. Mas quando essa carga é da mesma origem, as complicações é dores de cabeça, deslocamento de articulação, que a gente estudou isso aqui na prática, dentro dos hospitais espirituais. A gente encontra hipertensões graves, em muitos deles, entendeu? Dores generalizadas, fibromialgia grave também, associada à quantidade de energias que um distribuiu com o outro. Então, essas energias, para a natureza, elas são incompatíveis. Anotando. Não quer dizer que outras pessoas também não podem ter essas mesmas patologias, mas no caso específico que a gente está estudando, desenvolve por essa falta de não bater Troca energia. a troca energética. A troca de energética, a questão é a troca energética, porque, olha, vê só, vocês mulheres têm progesterona, veja como a natureza é sábia. Nós temos um pouquinho de progesterona, mas 100% de testosterona, tá entendendo? Então, a natureza, ela fez as coisas perfeitas. Você imagine se o homem tivesse progesterona e a mulher progesterona na mesma quantidade. Então, ia haver uma descompensação enorme nisso tudo. E a natureza fez tudo perfeito. Nós é que tentamos mudar com as nossas condições que trazemos de vidas passadas. Alguém tem pergunta? Posso falar? Depois eu falo, pode falar. Tatiana, tá bem baixinho o teu microfone. Eu que falei baixinho, desculpa. Ah, tá. Eu queria só... eu tenho um caso na família, eu queria só comentar aqui, que foi meio ao contrário. Foi um tio que casou, teve 2 filhos e depois se revelou. E o menino dele, agora na adolescência, além de não aceitar o pai, ele entrou em drogas de revolta. Então, eu acho que assim, não é efeito ao contrário, porque eu acho que nesse caso, a atitude do pai influenciou, não sei se influenciou a atitude do filho, né? Assim, a revolta. Eu tenho um caso aqui na cidade de Prazeres, muito parecido com esse. O pai, ele vivia com o filho, né? Era uma proximidade daquela, né? E depois o pai se revela, né? Se revela e esse filho só tinha 9 anos de idade quando isso aconteceu. E nós percebemos uma mudança de caráter no filho. Então, com 18 anos de idade, ele passou a ser exterminador mesmo, a matar gente. E a causa principal disso foi a decepção que ele teve com o pai. Então, por isso que a doutora Cristina diz assim, antes de você tomar a sua decisão, veja se as pessoas em volta são felizes. Porque existe decisão que é felicidade nossa, mas não é dos outros. Que é responsabilidade nossa, mas cai sobre os outros. Então, esse rapaz, ele passou a matar em série aqui qualquer tipo de bandido. E a causa principal que ele disse foi, olha, o meu pai, eu com 9 anos de idade, ele se revelou homossexual, então eu não tenho mais nada que perder, não. E você imagina o bullying que essa criança passou na escola, na rua,
vendo o pai dele, né, trajado de roupa feminina, tudo. Então, eu entendo que o pai dele tem um livre-arbítrio, mas olha a consequência em cima do filho. Entendeu, pessoal? Então, o nosso livre-arbítrio, a doutora Cristi diz assim, ó, livre-arbítrio para evoluir, para a justiça divina é válido. Para errar, é queda moral. Ela diz essa frase, né? Sr. Vandir, nesse quesito da cristalização hormonal, se ninguém tiver nenhuma pergunta ainda, eu achei muito interessante a explicação da doutora Cristina com relação à hipófise, né? E o seu trabalho que é realizado no corpo humano, né? E nesse caso dessa cristalização hormonal e a contenção de energia que existe no plexo do homossexual, o senhor tem algum exemplo do eletrodo? Como é que ele age nesse sentido quando o paciente chega para fazer um tratamento? A gente já nota que a rotação vai estar completamente ao contrário, né? Como é que é o procedimento para esse tipo de tratamento? Primeiro, a gente tem que observar que o plexo do homossexual ou da lésbica, ele tem uma grande quantidade de energia de pessoa do mesmo sexo, né? Essas energias já pressionam o útero, pressiona o ovário, no caso dele, pressiona o testículo, entendeu? Então, é muito complicado, porque o plexo genésico em si, ele é um plexo que na relação sexual, ele recebe uma carga, mas essa carga é do sexo oposto. Então, essa carga, durante a semana, ela vai ficando estágio e é eliminada. Mas quando se trata do mesmo sexo, eles muitas vezes se queixam de dores na cintura pélvica. Muitas mulheres, né, se queixam de dores no ovário. Então, essa cristalização energética, ela já existe. Então, essa cristalização pode criar cisto complicadíssimo no ovário, como pode criar complicações também na região genital masculina. Ora, mas quem é que vai entender isso, né? As pessoas querem entender a visão terrestre. Eles não querem entender a visão científica. Mas eles são prova vivas do que acontece. Então, nós temos um tratamento de duas criaturas que vivem juntas há mais de 10 anos, e ela iniciou o tratamento com a doutora Cristina, elas se declararam tudo, e nós não vamos se envolver com isso. Mas a gente vai alertar. E a médica olhou para ela e disse, olha, você é uma sensitiva. Para você viver uma vida dessa que você quer, deixa eu explicar as consequências. Aí sentou ela e disse, ó, vem cá, você vai ter deslocamento de rótula, você vai desenvolver fortes dores de cabeça com o tempo. Então, por enquanto, a tua sensibilidade não aumentou, mas vai aumentar. E essa criatura, né, o ano passado, ela chegou de moleta. E a médica perguntou, o que foi isso? Ela disse, doutora, eu estava na parada de ônibus, sem motivo nenhum, eu parada, a minha rótula se deslocou e eu caí no chão. Aí a médica disse, você lembra da conversa que a gente teve? Ela disse, lembro. E realmente é verdade. Minhas dores estão ficando insuportáveis nas articulações. Depois, ela estava com um exame que desenvolveu micros tumores na mama. Olha só. Então, essa sensitiva, ela absorve toda a carga da outra. Já a outra não tem nada, porque ela não tem a mesma mediunidade dela. Mas ela recebe toda a carga por causa da sensibilidade dela. Então, a doutora Cristina disse a ela, olha, com o tempo, você vai ter problema na coluna. Então, você sabe o que é, né? Sei, doutora. Sei e eu sou prova viva disso. Agora, eu não consigo me libertar. É livre-arbítrio. A gente não vai se envolver. Mas nós temos a obrigação, pessoal, de explicar. Decidir não. Quem decide são eles. Essas dores na cabeça, Sr. Vandir, existe um fator específico? Por que a cabeça? Por que não outra parte do corpo mais perto do plexo genésico? É porque, no caso da hipófise, ela sofre um edemazinho energético. Então, ela diz que é como se tivesse algo dentro da cabeça dando choque, certo? Então, isso é excesso de energia, porque na relação sexual,
a hipófise, ela controla todos os hormônios. Mas quando há um excesso de hormônio, imediatamente ela vai atuar sobre o perispírito, mostrando que alguma coisa está errada. Então, era o caso dela, que a dor de cabeça dela é mais central, no meio da cabeça. Justamente onde está centralizado lá, né, na região cerebral, a hipófisezinha tão pequenininha que controla tudo. Com o tempo, ela vai ter labirintite, porque essas descargas vão para o bulbo raquidiano. Quer dizer, uma pessoa com 27 anos com labirintite é muito raro. Mas essas consequências estão ligadas ao fator energético das mesmas energias sendo compartilhadas. Maravilha, adorei. Eu acho que fica muito, muito claro agora com a explicação, toda a questão do homossexual, eu acho que ficou muito claro mesmo. Obrigado a vocês pela compreensão, viu? Posso perguntar? Pode, por favor. Seu Vandir, igual assim, né, o doutor Cristina estava falando de um caso, né, de homossexuais que alugaram a barriga de aluguel, né, tiveram os filhos. Igual essas crianças, né, a evolução dessas crianças param também, né? Elas ficam estacionadas, não ficam? Vamos ter que entender o seguinte, se a barriga do aluguel foi destinada a um espírito evoluído, a gente vai logo para a evolução. Os espíritos evoluídos não cobram nada deles. Já vêm educados, eles não vão ser desviados, tá entendendo? Mas só que a reencarnação que nós temos não são de espírito evoluído, são de espírito que a gente prejudicou, que agora está no palco como nossos filhos. O problema é que, olha, filho rebelde de pai legítimo e mãe legítima já é complicado, não é isso? Você imagine se esse filho um dia descobrir que ele foi de uma barriga de aluguel e ele é um espírito que não é evoluído. Não é a questão dele ser homossexual, é a complexidade do espírito que não vai aceitar. Então, esses espíritos, eles são homofóbicos, esses espíritos, eles não aceitam, ele quer ter, né, o mesmo direito que o outro teve, a mãe biológica, tudo, e não a mãe de aluguel. Então, eles podem, na sociedade, futuramente, ser espíritos muito perigosos dentro da sociedade, porque ele vai descarregar esse trauma social. Ele vai descarregar esse trauma dentro de casa. Então, vocês que são mãe, eu também que sou pai, Francisco também aí, nós estamos trazendo espírito que nós levamos eles ao fracasso. E agora, ele espera de cada um de nós a reabilitação, entendeu? Então, ninguém aqui vai ter um Jesus como filho, é impossível. Mas a gente vai ter muitos espíritos que vai chegar dentro do lar e falar assim, eu não pedi para nascer, tá ouvindo? Foi você que me trouxe, viu, Francisco? E Francisco vai dizer, olha o que eu trouxe para dentro de casa. Mas foi o que tinha do outro lado, não tinha outro. Foi aquele que você acabou com ele. Então, por isso que a gente fica feliz com os filhos que tem, independente da escolha dele, a nossa missão é dirigir ele ao bem. Agora, no processo reencarnatório, ele sabe, né, o pai que tem, ele sabe o drama que vai enfrentar, ele sabe a barriga de aluguel, mas muitos não se conformam já no preparo reencarnatório. E serão grandes desafios para a psicologia e para a psiquiatria no futuro, porque eles não vão aceitar isso, é por causa da condição deles. Seu Valdir, desculpa. Pode ir. Desculpa. Então, por acaso, essas crianças, né, que foram adotadas por homossexuais, futuramente eles podem se tornar esses exemplos que o senhor deu, né? Porque é o fato dele não ter a compreensão que o pai dele errou e que ele tem que se apegar na evolução dele e não no fracasso moral de alguns. E no caso aqui no Brasil, a gente já vê muito isso. Aqui, chega jovens aqui totalmente traumatizados, né? De pais que eram héteros e de repente se desviaram. Então, esse jovem se corta, esse jovem, as notas dele de repente caem na escola. Agora, por quê? Porque esses jovens, eles não têm evolução de compreensão. Quando o espírito tem evolução de compreensão, se o pai desviou, a evolução dele vai ter que continuar, eles vão ter que continuar no ritmo de evolução.
E muitos, ele transforma isso em rebeldia. Olha, se eu tenho um pai traficante, não é obrigado eu ser traficante, né, pessoal? Porque o filho de Pablo Escobar, que foi um dos maiores traficantes do mundo, é escritor. Ele não foi para o tráfico, entendeu? Ele é um escritor. Então, ele é um pacificador. Aí a gente diz assim, mas o pai não era traficante, o pai, ele não conviveu com o pai a vida inteira, mas o filho tinha evolução, o pai não. Então, o filho decidiu pela evolução dele e o pai decidiu pelo fracasso dele. Ah, entendi, seu Bandi. Obrigada. Entendeu? Isso tudo falta Entendi, base. entendi. Obrigada. Quando falta base familiar, eu acho que desestrutura tudo. Não, a Também, base né? familiar, a base familiar ela é toda, porque o exemplo de pai e mãe é que forma uma educação espontânea. A educação por imposição e sem exemplo, pessoal, não é educação. Então, a educação espontânea que eu digo é nos atos dentro de casa, é no modo de conversar, de tratar. Então, isso para mim é educação espontânea, né? Você vai aprendendo sem imposição. Agora, adianta alguém falar, olha, eu sou a mãe, quem manda sou eu, se cala, e se você não dá exemplo, não adianta. Você não está educando. Vai chegar um momento de libertação na idade dessa pessoa de maior, e você vai dizer, meu Deus, eu pensei que tinha educado. Não, não educou. Você simplesmente transformou aquela pessoa numa fera. Então, educação é educação espontânea, sim. Imposição, você não vai conseguir nada. Seu Vandir, eu tenho mais uma perguntinha, mas vá, Cíntia, pode ir. Aproveite, minha filha. Aproveite. Aproveita, Cíntia. Então, seu Bandi, eu estava falando das psicólogas, né? No caso, essas pessoas também, a gente ouve falar também de regressão, né? Isso também não se pode fazer, né? A regressão de memória, se for questões traumáticas, sim. Por curiosidade, não, certo? Porque existem alguns sonâmbulos que ele cai no trauma. Aí a médica faz regressão de memória no sonâmbulo para trazer a memória atual, não a memória de vidas passadas. Mas tem muitas pessoas que querem regressão de memória para saber se foram rei ou rainha. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber se foi empregada doméstica em vidas passadas. Mas isso é para alimentar o próprio ego dentro de si, né? Então, para chegar, para falar, olha, eu fui uma psicóloga e eu fui uma rainha. Agora eu não sou nada, mas eu fui uma rainha. Isso vai significar nada. Então, vamos ser o que nós somos, né, não? Entendi. Obrigada, seu Francisco. Obrigado também. Seu Valdir, posso fazer uma última pergunta? Pode sim, pode. No caso, e eu acho que a gente tocou nesse ponto, no caso das pessoas que têm obrigações no trabalho, vamos dizer, uma pessoa que seja um juiz, não é? E tem um caso específico de um juiz que é palestrante, que muitas pessoas adoram ele, e que ele já expôs isso em palestra, né? Ele tem a obrigação, por exemplo, de apontar famílias, não é, para adoção, ou crianças para adoção em famílias, tanto heterossexuais como homossexuais. A responsabilidade dessa pessoa que tem todo esse conhecimento espiritual e que ela aponta uma criança para ser adotada por homossexuais, como é que fica essa situação dele? Ora, ele está cumprindo com a lei que o país exige, mas nós temos que ter plena consciência de uma coisa, né? O Brasil estava para adotar o aborto para crianças com microcefalia. E o Supremo Tribunal derrubou, não aceitou. Mas se o Supremo Tribunal aceitasse, eu como espírita ia aceitar, mesmo sendo juiz? É uma questão para se refletir. Porque a doutora Cristina fala, o mensageiro de Maria, que muitos soldados romanos abandonou a farda para seguir Jesus. Ele não ficou dividido entre Jesus e Roma. Alguns generais romanos, depois da crucificação, abandonou o posto, generais, entendeu? E foi seguir o cristianismo. Então, acredito que ele tem uma parcela de responsabilidade? Tem. A consciência lá profundamente dói, porque nós temos que entender uma coisa, porque
Houve um caso aqui, para a gente finalizar, de um homem sexual que pegou uma criança com... Ele pegou a criança recém-nascida, que a mãe não tinha condições de curar, não tinha condições de cuidar. Aqui mesmo no bairro onde fica o Maria Cláudia. Não são todos eles, mas tem uns que apresentam um grau de perturbação que precisaria, antes da adoção, passar por psicóloga, psiquiatra. E ele pegou essa criança e, de repente, essa criança era uma criança hiperativa, uma criança super agitada, e ele começou a perder o controle da criança, perdeu o controle, esse menino já estava com 9 anos de idade, e ele passou a espancar esse menino. E teve uma agressão que ele cometeu, ele espancou a criança morreu, ele não disse nada aos vizinhos, colocou a criança dentro de uma caixa e tocou fogo. Não são todos que têm esse pensamento, mas você imagine, né? E o pessoal procurando essa criança encontrou essa criança já totalmente carbonizada debaixo de um viaduto. Então, a adoção, ela tem que ser muito bem programada, certo? A adoção tem que se passar por psicólogo, psiquiatra, para ver o grau de perturbação daquela pessoa. Porque se aquela pessoa homossexual, ele foi desprezado pelo pai, pela mãe, né, que não se pode fazer isso, e ele foi menosprezado pela sociedade, ele tem problemas, tem que ser tratado. Como também uma mulher, que se ela passou por tudo isso, se ela for mãe e jogar essa carga emocional no filho, esse filho vai sofrer. Por isso que a gente tem que ter cautela nessa questão.